oitavo ano. Hoje é a nossa aula de gênero, dia 22/10/2020. E hoje, gente, nós vamos continuar trabalhando o artigo de opinião. Nós vamos trabalhar o artigo da página 39, o nome do artigo é A Importância da Leitura. Eu trouxe ele aqui no slide, onde eu vou mostrar, lembra que nós estudamos na aula passada as partes do artigo? Introdução, desenvolvimento, né? E fechamento, pois é o que nós veremos agora. Fechamento é a conclusão, tá? Vamos lá, ó. A importância da leitura, de Eliane Persília. As tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de livros de lado, o que resultou em jovens cada vez mais desinteressados pelos livros, possuindo vocabulários cada vez mais pobres. Então, aqui, o que é que começou? Aqui começou falando sobre o problema, né? Começou aqui a introdução, ó. As tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de livros de lado, né? Aqui é introdução, porque falou um pouquinho sobre as tecnologias. Introdução, ó. Introdução. E junto com a introdução, o problema, né, ó. Por quê? A introdução é dizer que a tecnologia fez com que eles deixassem os livros de lado. E o que foi, e tá aqui ó, o problema, o que foi que resultou nisso? Resultou em jovens cada vez mais desinteressados pelos livros, possuindo vocabulários cada vez mais pobres. Então o problema é esse, que devido à tecnologia os jovens ficaram cada vez mais desinteressados e o linguajar, o vocabulário tem ficado cada vez mais pobre. Então, a introdução e o problema eu já achei, tá? Vamos pro próximo. Aí aqui, ó, a leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano. Isso aqui é o desenvolvimento, gente. Pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento. O que é o desenvolvimento? Eu vou falar sobre tudo, sobre a leitura, sobre a importância. O tema não é a importância da leitura? Então, durante o desenvolvimento eu vou falando sobre isso, tá? Nosso vocabulário, ter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro. No entanto, isso acontece por falta. Olha aqui a opinião do leitor. Por que isso acontece? Por falta de hábito. Pois se a leitura fosse um hábito, as pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária por muito tempo. Então, o artigo todinho de opinião, a gente encontrou a opinião dele aqui, ó. Ele falou, no começo ele citou coisas que outras pessoas já tinham falado. Pesquisas, tá certo? Aí ele falou sobre o problema, ele falou sobre o desenvolvimento. Tudo isso aqui foi algo que alguém falou. E depois ele coloca a opinião dele, ó. No entanto, isso acontece por falta de hábito. Pois se a leitura fosse um hábito, as pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária, por exemplo, tá? Aí, ó, muitas coisas que aprendemos na escola, continua na opinião, só que ele não vai ver, eu acho, né? São esquecidas com o tempo, pois não a praticamos. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos se fixariam de forma a não serem esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos ao escrever poderiam ser sanadas pelo hábito de ler, e talvez nem a teríamos, pois a leitura torna nosso conhecimento mais amplo e diversificado. Aí olha aqui, ó, durante a leitura descobrimos um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas. O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso. Assim, ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz. Aqui é o desenvolvimento, mas continua na opinião dele. Saber ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos... Isso aqui é o desfecho, gente. Aqui ele tá fazendo o final, conclusão, ó. Ele tá concluindo que saber ler... Ó, conclusão. Conclusão. Ele tá finalizando o texto com a conclusão. Aí ele não ia botar concluir, música e saber ler. Não, ele botou logo, ó. Saber ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos animais irracionais, pois comer, beber e dormir até eles sabem. É a leitura, no entanto, que proporciona a capacidade de interpretação,
Toda escola particular ou pública deve fornecer uma educação de qualidade. Olha aí o desfecho. Incentivando a leitura, pois dessa forma a população se torna mais informada e crítica. Belíssimo artigo de opinião, aonde a gente encontramos a introdução, o problema, o desenvolvimento, aonde ele começa a dar sua opinião e aonde ele faz a conclusão, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, porque depois nós faremos um exercício. E na hora que vocês forem produzir também, né, nas próximas aulas, vocês têm que saber direitinho como é a conclusão, como é a introdução, como é que eu coloco o problema. E nós vamos treinar em atividades, tá? Beijos e tenham bons estudos no grupo. Já, já.